Bem-vindas para mais um Evangelho aqui do Prosa Bem, Evangelho virtual. Que de paz, bênçãos e luz se encham os nossos espíritos ao longo dessa tarde e sempre. Como preparação do ambiente, eu trago aqui a mensagem 235 do livro Minutos de Sabedoria, do nosso Carlos Torres Pastorino, onde ele nos diz que não existem pessoas realmente más, ou estão enfermas, ou não têm conhecimento da grande lei de que recebemos exatamente aquilo que damos. Quem é enfermo precisa ser curado. Quem pratica o mal precisa ser elucidado, mas, de modo algum, podemos agir com ódio e maldade. Procure ensinar os outros pelo seu próprio exemplo, compreendendo que a maldade é uma situação transitória do homem. Então, Pastorino, com essas suas mensagens edificantes, desta feita ele nos convoca a refletir sobre essa raiz do mal. Ele diz que ou é uma enfermidade da alma, e aí nós sabemos que em algum momento isto aconteceu, ou pelo desconhecimento, pela ignorância, como a codificação nos mostra, que o mal, por si só, ele não existe, que ele é ignorância, é a ausência do bem. Assim como a sombra é a ausência da luz. E que o homem, quando se afasta das leis divinas, das leis naturais, das leis de Deus, é que ele envereda-se pelo caminho do mal. Então, Emmanuel também ele tem uma passagem muito bela no livro Pensamento e Vida, onde ele fala das duas asas que fazem com que o ser humano alcance a sua elevação. Essas duas asas são o amor e a sabedoria. O amor nesse sentido da caridade, do serviço ao semelhante, que aí a gente vai ascendendo, e a sabedoria, que é o esclarecimento. Quanto mais o ser humano se esclarece, mais expande a sua consciência, dando possibilidade de que façam melhor uso do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, que são as livres escolhas, elas sendo bem feitas, os resultados que advirão disso serão bons. Se mal feitas, atrai para nós, seres humanos, o dever da reparação, a responsabilidade com essa reabilitação. Então, sabedores disso, que nós possamos fazer um bom uso do livre-arbítrio, mas com a passagem de Pastorino no final, ele diz que desprovido de qualquer ódio ou maldade. Este é o exercício que nós devemos fazer em busca desta ascensão, deste alinhamento com as leis divinas. Então, feita esta introdução, esta preparação do ambiente, nós vamos agora levar o nosso pensamento ao Senhor Supremo do Universo, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Deus Pai, Pai Celestial de infinita bondade e misericórdia, gratidão pelo dom da vida, obrigado por esse momento aqui de evangelho, de reflexões, de oração, que os mensageiros do Cristo possam nos auxiliar, que o Mestre Jesus conduza o planeta Terra nessa fase difícil pela qual passa de transição, que a Mãe Maria Santíssima, nossa excelsa, sublime, amada Mãe Espiritual, possa derramar o bálsamo que serena os corações, acalma os espíritos e alivia as dores de todos que se acham vivenciando o processo de dor e sofrimento. Todos os seres, permaneça conosco hoje e sempre, Mestre, que assim seja. Então, hoje nós trazemos aqui como reflexão do Evangelho a passagem
lá do item 14, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, perdão das ofensas. É uma passagem tão conhecida nossa do ponto de vista teórico e tão difícil de ser praticada, que é quando Pedro se dirige ao Mestre Jesus e o questiona: Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus responde: não apenas 7, mas 70 vezes 7. Dando a entender aqui que o perdão deve ser exercido tantas vezes quantas forem necessárias. E aí eu recorro a uma passagem do nosso embaixador da paz, o Divaldo Franco, que na sua live, na sua palestra do dia 1º agora, recente, 1º de janeiro, ele traz uma belíssima palestra, cujo tema é Viver com Jesus, e ele nos narra uma história muito bonita, com aquele seu jeito particular, insuperável. Embora uma história triste, mas que tem um desfecho de bastante reflexão para a nossa utilidade diária na nossa vida. Então ele diz que transcorria o ano de 1915, é um episódio denominado de genocídio armênio, que é quando o Império Turco-Otomano já dominava a Europa e a Armênia já destruída, esfacelada, mas ainda assim as invasões, a violência perdurava naquela comunidade. Eis que numa pequena província, num domingo de manhã, uma família armena se põe a tomar o café da manhã, a fazer o seu jejum. O pai, a mãe e 2 filhas, uma de 12 e uma de 15 anos. Nesse meio termo, houve-se um barulho, um estrondo na porta, a porta é colocada abaixo, e a passos firmes dirige-se um general que se põe à frente da mesa daquela família armena, ele, otomano, saca da sua arma, atira a queima-roupa no pai, que cai sem vida. Vira-se, sem qualquer piedade, atira na mãe, que também morre de imediato. A filha pequena, de 12 anos, a mais nova, é jogada pela janela, onde os soldados a apanham, a estupram e a matam. Tudo isso, esse horror, sendo presenciado pela filha mais velha, de 15 anos. Esta é feita refém, é levada e por longos 6 meses é explorada sexualmente por esse déspota militar. Até que um dia, aquela outrora bela jovem, já apenas o couro e o osso, ela se dirige a um soldado otomano, que é quem fazia a guarda naquele instante, e pede para fugir. E o soldado, compadecido com a situação dela, permite que ela fuja. Ela busca no fundo da alma o resto de forças que ainda tinha, foge e desaparece. O tempo passa, de 1915, que é quando acontece esse episódio, nós já estamos agora no recorte histórico de 1926. A guerra já havia acabado, deixando todo aquele rescaldo de destruição. E na capital da Turquia, Istambul, uma clínica trabalhava para poder atender as pessoas que foram vitimadas na guerra. E ali se destacava uma jovem enfermeira que agia com dedicação, com compaixão no atendimento a todos que necessitavam de seu serviço. E um dia à tarde, um carro do exército, um carro militar, leva um senhor numa maca. Esse senhor sofria de uma enfermidade na pele
que já estava se decompondo, já em estado de podridão. E o chefe da clínica se recusa a receber, porque não tinha condições de recebê-lo naquele instante. Estava cheia a clínica. E aí os militares viram e falam, mas é um alto, é um oficial de alta patente, precisa ser tratado. E aí o chefe da clínica se lembra que lá no final da clínica há uma parte que está sendo construída ainda e manda que o coloque lá e pensa numa solução de fazer. Ele percebe que aquele senhor tem poucas horas de vida diante do seu estado físico. E aí ele chama essa enfermeira e pede que cuide dele. E ela vai, pega ali todo aquele material cirúrgico, material de medicamento que ela precisa e se põe a cuidar daquele senhor. E passam-se 2 meses esses cuidados. E esse senhor se recupera. E ao final da sua recuperação, ele se dirige ao diretor da clínica e eis que parece um milagre, ele próprio não acredita na sua recuperação e vai agradecer ao diretor da clínica, que diz a ele, não, agradeça a enfermeira, que é quem se dedicou, quem cuidou de você. E ele se vira para agradecer a enfermeira e ela apenas sacode a cabeça. E ele se dirige a ela e fala, eu percebi que você cuidou de mim esse tempo todo, não, embora eu procurasse conversar contigo, mas você não interagia, não dizia a única frase, só chorava. E aí ela responde, dizendo que de fato cuidou dele. E aí ele fala de forma meio bruta, achei até que você fosse muda. E percebe pelo sotaque que ela não é turca. Pergunta qual é a origem dela. Ela diz, eu sou armena, senhor. E aí ele diz, eu tive lá na Armênia. E ela fala, eu sei. O senhor entrou na minha casa, matou meu pai, matou a minha mãe e jogou a minha irmã aos soldados, que também foi morta. E eu fugi. Ele diz, eu sei que você fugiu. Pois é, eu fugi e guardava no meu interior uma oportunidade de ir à forra, de alguma forma tirar a sua vida. No entanto, nesse meio termo, eu consegui estudar, me formei em enfermagem, mas, sobretudo, tive acesso aos ensinamentos de Jesus, do Cristo. E quando eu me dei conta que ele, mesmo morto na cruz, se compadeceu dos seus algozes, pedindo ao Pai que os perdoasse, aí eu me dei conta do exercício do perdão. E tão somente por isso eu não lhe matei. Você ali indefeso, na maca na minha frente, e eu não levei a efeito isso. O homem vira as costas, vai embora, ela deixa cair mais algumas lágrimas e retorna ao trabalho. E aí o autor do livro, é um livro cujo autor é polonês, questiona no final, você faria isso? E essa é a pergunta colocada para nós. É evidente que nós ainda não temos, pelo menos eu não tenho, o alcance da dimensão do perdão numa magnitude dessas. Mas isso é treino, como nos mostra a veneranda Joana de Ângeles. Ela diz que o exercício da tolerância, da paciência, da caridade, da compreensão é a disciplina que nos leva a isso. Quando a gente se disciplina, o ato passa a ser espontâneo. Então, é como aquele maratonista que, ao final da sua prova, onde ele corre 42 quilômetros e 195 metros, que é a distância de uma maratona, ele não começou correndo isso, ele começou com uns pequenos metros, depois quilômetros, e ao longo de treino, esforço, dor, contusão, ele chegou e atingiu o seu ápice. Mesmo assim, a caridade, a virtude, a ascensão exige de nós o esforço,
o treino. E aí eu me lembro de mais uma história que refere-se ao budismo, que é quando a China ela invade o Tibete, expulsa o Dalai Lama e os monges budistas. Os monges tibetanos também são expulsos e vão para a Índia em refúgio. E lá estão até hoje ainda. E aí, um dos monges, muitos monges foram torturados, mortos, e aí um dos monges, ele passa por esse processo de tortura e se recupera. E já recuperado, um dia ele era muito querido pela sua comunidade, em conversa com os outros monges, os seus companheiros se dirigem a ele e perguntam: qual foi o momento mais difícil pelo qual ele passou nessa situação? E ele diz que o momento mais difícil foi quando ele esteve muito perto de perder a compaixão por aqueles que o agrediam. Então, a pergunta que se impõe é: nós faríamos isso? Então, é esse o sentido do perdão na sua magnitude, mas nós podemos exercitar no dia a dia, desde os pequenos gestos, nos libertando da mágoa, dessa coisa que a própria Joana nos fala em episódios diários, que a mágoa é como se fosse uma brasa acesa, que ela é semelhante a um ácido que corrói, que desgasta a delicada engrenagem do organismo humano. Então, que fisiologicamente a mágoa guardada destrói, envenena o âmago do ser humano. E aí ela nos convoca a reagir a essas tentativas de não nos deixarmos abater por esse sentimento de uma forma bela, e aqui eu peço licença para ler. Ela diz: não estais no mundo por acaso, acompanha a marcha do sol e enriquece-te de luz, não mergulhando na sombra dos ressentimentos destrutivos. Sorria do infortúnio, agradecendo a oportunidade de superá-lo através dos valores éticos e educativos que já possuis. Então, é esse o sentido dessa escalada, desse progresso, dessa busca incessante pela ascensão. E nesse processo de ascensão, nos libertarmos das chagas que atravancam esse crescimento. E uma das chagas, sem sombra de dúvidas, é a mágoa, é o ódio, é o ressentimento. Então, aqui finalizando e agradecendo a direção da casa por esse convite, eu peço ao Mestre Jesus que continue a nos iluminar e finalizo com uma passagem de uma cronista sergipana, Gabriela Amorim, onde ela nos convoca a seguir por aí, tecendo laços, bordando afetos e desatando os nós que a vida nos oferecer. O objetivo é transformar esses nós em laços de união, em laços de afeto. Gratidão a todos e a todas, e que o Mestre Jesus nos abençoe. Que assim seja.